Como colocar senha de proteção para acesso à planilha de barbearia. Como é que eu faço para colocar uma senha para evitar de outras pessoas acessar o meu arquivo? E como é que eu faço também para colocar uma senha para proteger de as minhas fórmulas serem apagadas? É o que você vai aprender na aula de hoje. Convido a você a estar se inscrevendo no canal William Oliveira, aonde você também vai aprender o VBA, o Excel, Power BI, Access e o Word. Eu e o William voltaremos a gravar vídeos juntos e assim você não perde nenhum conteúdo gratuito, tanto do meu canal como do canal William Oliveira. E para se inscrever é super fácil, ó. Basta clicar nesse botãozinho inscrever-se. Acabei de me inscrever e vou ativar as notificações. Pronto, agora eu vou receber todas as postagens novas que o William fizer. E você também vai receber se você também se inscrever. Vamos iniciar a aula de hoje colocando senha na planilha para evitar de uma pessoa estar apagando as fórmulas. Então, vamos aqui fazer um preenchimento com a data de corte. Vou selecionar aqui o barbeiro. Vou informar aqui o tipo de corte. Observe que retornou aqui o valor. Essa coluna de valor, se observarmos, ela tem fórmulas. E aí, o que acontece? Observe, eu vou informar aqui a forma de pagamento. Acidentalmente, alguém pode fazer isso daqui. Observe, como também ela pode, vou dar aqui um Ctrl Z para desfazer, como também ela pode fazer isso daqui. Então, para evitarmos isso, vou dar aqui um Ctrl Z novamente, só para desfazer. É interessante que eu coloque uma senha nas células a qual contém fórmulas para evitar de alguém apagá-la acidentalmente. Ou até mesmo a pessoa arrastar o conteúdo de uma célula anterior para sobre essa célula a qual contém fórmulas. Como é que eu faço isso? Então, eu vou estar aqui selecionando toda a minha planilha. Observe que eu selecionei toda a área da planilha. E o que eu vou fazer aqui? Muito interessante. Eu vou clicar com o botão direito em qualquer área da planilha. Vou na opção formatar células. E vou aqui em proteção. Vou desmarcar bloqueadas. E vou dar aqui um OK. Nesse momento, eu desprotegi toda a minha planilha. Então, eu posso estar protegendo um intervalo. Eu posso estar protegendo uma coluna por inteira. Então, observe o que é que eu vou fazer aqui na prática. Eu vou selecionar esse intervalo ao qual contém fórmulas. Eu selecionei todo o meu intervalo. Observe que eu vou também clicar sobre essa célula, que também tem fórmulas, sobre esta. Então, todas as células que tiverem fórmulas, eu vou estar protegendo. Eu estou com a tecla Ctrl pressionada e estou clicando sobre as células que eu quero estar protegendo. Observe que está tudo selecionado. Vou clicar com o botão direito e vou na opção Formatar células novamente. Você pode estar acionando essa janelinha pelo atalho Ctrl+1. Observe que eu vou marcar como bloqueadas e vou dar um OK. Agora eu vou vir aqui na guia revisão, proteger planilha e vou colocar uma senha. Aqui eu vou colocar a senha 123. Você coloca a senha que você bem entender. Vou dar aqui um OK, ele vai pedir para eu confirmar e vou dar um OK. Pronto. Vamos fazer aqui um teste. Se eu tentar apagar esse conteúdo, vai aparecer essa mensagem. A célula ou gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. Para fazer uma alteração, desproteja a planilha, pode ser necessário inserir uma senha. Então, eu não vou conseguir apagar o conteúdo dessa célula. Já dessa célula do lado, que eu não protegi, eu consigo apagar. E essa é a ideia. Se eu selecionar a linha, eu não vou conseguir apagar a linha por inteira, porque no meio dessa linha tem um registro que está protegido, que é esse registro que contém células, que contém fórmulas. Então, aqui eu não vou conseguir apagar. Observe, isso aqui é muito importante para você não ter dor de cabeça, de ter que ficar refazendo as suas fórmulas caso você ou até mesmo uma outra pessoa apague acidentalmente. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu pensei o que? Eu gostaria de, quando eu abrir essa planilha, ela me pedir uma senha. Para que essa senha? Para que eu possa evitar de outras pessoas acessar o meu arquivo sem a minha autorização. A não ser que essas pessoas, por algum motivo, saibam a minha senha. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Observe, eu vou clicar aqui em Desenvolvedor, Visual Basic. Vou clicar aqui em Exibir Project Explorer. Observe que nesse momento eu tenho apenas o módulo que criamos para estar salvando os dados. Lembrando que essa daqui é a aula de número 5, então eu já lhe ensinei como habilitar esse guia Desenvolvedor
nas aulas passadas. Então é importante que você assista essa playlist de forma sequencial, passo a passo. Na descrição desse vídeo vai estar o link da playlist com todas as aulas completas. Agora vamos criar um formulário para que eu possa logar e acessar a nossa planilha ou não acessar a planilha. Calma, eu vou fazer passo a passo e conforme eu for fazendo eu vou explicando. Então, o que é que eu faço? Eu vou clicar aqui em Visual Basic, vou clicar em inserir User Form. Normalmente quando a gente insere um User Form, a caixa de ferramentas vem junto. Então, no meu caso não veio. Se para você não veio a caixinha de ferramentas para que você possa inserir objetos no formulário, você clica aqui em exibir, caixa de ferramentas. Então, essa caixa de ferramentas tem os controles que eu arrasto para o formulário. Então, eu vou utilizar essa letra A, que é um rótulo, ela serve para que eu possa escrever e identificar os meus campos. Então, aqui eu vou utilizar o seguinte texto, informe sua senha. Eu vou utilizar agora, vejamos, uma caixa de texto para que eu possa digitar uma senha. E eu vou utilizar aqui, esse botão, para que eu possa verificar se a senha está correta ou não. E aqui sobre o botão, eu vou escrever o texto aqui, logar. Eu vou aumentar aqui a fonte de todos os objetos. Então, basta eu clicar em qualquer área de leve, arrasto, seleciono todos os objetos. Clico com o botão direito, clico em propriedades e venho na propriedade fonte. Como é uma propriedade incomum entre os três objetos, eu consigo alterar o tamanho da fonte para os três objetos de uma única vez. Então, eu vou clicar nessa caixinha de 3 pontinhos. Eu posso dar aqui um negrito, mudar para o estilo de fonte, vou mudar para negrito. Eu posso achar aqui um tamanho interessante, eu vou colocar o tamanho de 12, vou dar aqui um OK. Observe que eu vou só aumentar agora o meu botão, já que o texto ficou escondido, e vou executar. E qual é a ideia aqui? Observe, esse aqui é um formulário. Então, enquanto ele está ativo, observe, escute o som. Eu não consigo acessar a planilha, então eu não vou conseguir preencher a planilha. Observe, eu não consigo acessar as outras abas da planilha enquanto esse formulário estiver aberto. Então, qual é a ideia? Quando o meu arquivo Excel for aberto, esse formulário é aberto de forma automática. E quando eu preencher aqui a senha e clicar no botão logar, esse formulário é fechado e eu vou conseguir utilizar a planilha normalmente. Se por acaso eu digitar aqui uma senha errada e clicar no botão logar, eu vou receber uma mensagem informando que a senha foi informada de forma errada e automaticamente todo o meu arquivo Excel será fechado, inclusive esse formulário. Então a minha ideia é essa. Então o que eu vou fazer aqui? Observe, vou fechar aqui o formulário e vamos programar. Como é o nome desse objeto? Ele se chama textbox1. Eu vou dar um nome mais intuitivo, vou chamar de txt senha. E o que eu vou fazer agora? Esse botão aqui, não há necessidade de eu mudar o name. Eu vou dar um duplo clique sobre ele. Vou criar aqui uma variável. Lembre-se, para declarar uma variável no VBA, a gente coloca esse DIN. Eu vou chamar essa variável de senha. Você poderia chamá-la de outro nome. Sempre respeitando as regrinhas. Não colocar caracteres especiais, não deixar espaçamento entre as palavras e nem as situações. Então, eu vou classificar do tipo string. Lembrando, se você não souber a classificação da variável, basta você fazer assim, DIN senha. O próprio VBA vai se encarregar de classificar para você. Então, o que eu faço aqui? Eu vou digitar aqui senha. Ela será igual aqui. Eu tenho que armazenar um valor nessa variável. Então, aqui eu posso digitar o nome do meu objeto, que se chama txt senha. Como eu posso fazer assim, mi ponto. Observe que agora ele vai me auxiliando, txt senha. Vai funcionar da mesma forma. Aqui é apenas uma dica para você que possa estar iniciando. Aqui eu vou utilizar a propriedade texto só para capturar o texto que está digitado no objeto e armazenar na variável senha. Eu vou só alterar essa primeira letra de minúscula para maiúscula porque é uma boa prática. Fica mais fácil identificarmos dentro do código se eu esteja de forma correta ou não a variável. Então, o que eu vou fazer aqui? If, eu vou verificar se a minha variável senha é igual. E aqui é um detalhe, eu vou deixar uma senha pré-definida dentro do meu código. Tem outras formas de fazer isso, depois a gente pode fazer de uma forma mais avançada, mas a princípio eu vou deixar aqui uma senha dentro do código. Isso quer dizer o quê?
que a pessoa que for logar, ela não vai criar uma senha. É eu que estou criando uma senha para ela. Ou seja, eu que programei a planilha, eu que repassei uma senha para a pessoa que adquiriu a minha planilha. Ou você, no caso, se você está fazendo para você, então é você que está criando uma senha para você mesmo. Então, é isso que eu estou passando aqui, ó. Então, eu vou passar aqui, ó, a senha 1, 2, 3. Aqui você poderia dar a senha que você bem entendesse. E vou utilizar aqui o tempo. Então, eu vou verificar se a senha que for digitada é 1, 2, 3. Então, a lógica é essa. Como é que eu sei quem é senha? Porque eu digitei no TXT senha. E aqui o que eu vou fazer, ó. Para eu fechar essa estrutura if, eu tenho que utilizar aqui um end if, ó. Deixa eu só dar aqui um espaçamento para a gente tentar organizar aqui o nosso código. E o que eu vou fazer agora? Observe, ó. Entre o if e o end if, eu vou utilizar aqui um else. Por quê? Vamos entender aqui a lógica, ó. Eu vou utilizar aqui, ó, um load me. Esse me, o que ele quer dizer? Então, esse me é a mesma coisa de eu digitar aqui, ó, o load userform 1. Ah, Gleides, quem é o userform 1? Isso aqui, ó, observe, ó, é o nome do nosso formulário, ó, userform 1. Perfeito? Então, tanto faz eu utilizar aqui um load me como um load userform 1. Ele vai entender que eu estou querendo descarregar o nosso formulário. Então, se a pessoa digitou a senha correta, ó, eu vou primeiro aqui, ó, vou utilizar um mcgbox só para deixar mais interessante, ó, mcgbox senha digitada correta, ó, senha digitada correta. Fecho com aspas duplas, vírgula, vou utilizar aqui um símbolo de informação para deixar nossas mensagens bem mais intuitiva. E vou dar um título para a nossa mensagem. Aqui você utiliza o título que você está usando para o seu programa. O programador Excel VBA é o que eu vou dar para a minha mensagem, ó. Então, se eu digitei a senha correta, o que vai acontecer? Ó? Vai emitir essa mensagem ao usuário e em seguida vai descarregar o formulário. Ó. Vamos fazer aqui na prática para que você entenda. Ó. Eu vou digitar aqui primeiro a senha errada. Ó. 1, 2, 4. Vou clicar em logar. Não aconteceu nada. Porque eu não programei caso o usuário tenha digitado a senha errada. Como eu programei para a senha correta, observe, ó, vou clicar em logar, senha digitada correta. Então, dou um OK e observe que ele fecha o formulário. Só que quando ele fechar o formulário, eu vou ter acesso à planilha e não ao Visual Basic Edit, que é onde eu estou nesse momento. Perfeito? Então, eu só vim para cá porque eu ainda estou programando. Então, vamos lá, ó, duplo clique nesse botão. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O usuário digitou a senha errada, então eu vou aproveitar esse comando. Vou colar aqui. O usuário digitou a senha errada. Então, como é que eu faço? Ó? Observe que eu vou utilizar aqui um outro if. Ó. If. Eu vou passar aqui o seguinte. Ó, o this workbook.readOn igual a true. E já eu explico a você. Ó. Então, tem o seguinte. Ó. Vamos imaginar duas situações. Quando você abre o arquivo, é interessante para essa macro ela saber se você abriu o arquivo no modo escrita, ou seja, se você abriu no modo de edição, ou se você abriu no modo leitura. Se uma outra pessoa abriu antes de você, então você abriu no modo leitura. Se ninguém abriu esse arquivo, é porque você abriu no modo escrita. Então, o que a nossa macro vai fazer aqui? Como eu vou programar para que o arquivo seja fechado, e o Excel ele sempre vai fazer a pergunta antes, se eu quero salvar o arquivo ou não. Então, vamos supor que você abriu o arquivo no modo leitura. Então, o que vai acontecer? Se você salvar o arquivo, você está criando uma cópia do arquivo. Entendeu a lógica? Então, por isso que eu criei essa macro para aqui. Ó. Eu vou verificar se o arquivo foi aberto no modo leitura. Se foi aberto no modo leitura, eu vou executar o seguinte comando. Ó. Eu vou passar aqui, ó, o this workbook.saved igual a true. Então, meio que eu estou falando para o Excel, eu estou tapeando o Excel. Excel, o arquivo já está salvo, não precisa salvar. Então, eu não estou salvando a cópia do arquivo. Até porque se eu estivesse salvando, iria criar uma cópia do arquivo. Só que eu estou meio que enganando o Excel. Eu estou dizendo para o Excel que o arquivo já está salvo, então não precisa salvar. Entendeu a lógica? Agora, se o arquivo não foi aberto no modo leitura, é porque ele foi aberto no modo escrita. Então, eu vou utilizar o comando, ó, this workbook.save. Observe que ele não autocompletou porque eu digitei algo errado. Ó. Deixa eu corrigir aqui. Ó. This workbook. Agora sim, ó, .save. Então aqui eu estou salvando o arquivo Excel. E em seguida eu vou fazer o seguinte. Ó, observe. Ó, this
workbook.close. O close é fechar, save, salvar e close, fechar. Então é isso que eu estou fazendo. Ó. E tem um detalhe interessante que eu esqueci de fazer aqui e é muito importante. Ó. Se essa condição aqui for verdadeira, eu não quero executar mais nada disso aqui abaixo. Como é que eu faço para falar para macro? Macro, eu não quero fazer mais nada porque você já atendeu uma condição. Eu utilizo esse comando aqui, ó, exit sub, ó. Então, a macro para aqui, ó, ela não vai fazer mais nada além disso, ó. Então, se a macro viu esse comando, ela ignora tudo isso aqui, ó. Para concluirmos a execução da macro, vamos colocar aqui o end if para fechar esse if. Então, end if, ó, estou fechando esse if aqui, ó. E também eu vou alertar aqui o usuário que ele estou assim errada. Então eu vou copiar esse comando para a gente ganhar tempo. Vou colar abaixo desse else. Esse else ele é executado quando essa condição ela não é satisfeita. Ou seja, se eu digitei a senha correta, ele não executa nada abaixo do exit sub. Mas se eu digitei a senha errada, é executado o que tiver abaixo do else. Ou seja, é executado isso daqui, ó. Então aqui, ó, senha digitada incorreta. E aqui eu vou trocar o símbolo de informação para um outro símbolo, ó, VB exclamation. E eu vou salvar o que fizemos até aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, eu já vou testar essa macro colocando ela na ação devida. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó, eu vou clicar aqui em exibir, Project Explorer, essa pasta de trabalho, ó, dá um duplo clique. Aqui eu vou selecionar o workbook. O workbook é este livro. Open, abrir. Então, quando eu abro este livro, ou seja, quando eu abro esse arquivo Excel, o que eu quero? Vou chamar userform 1, como vimos, é o nome do meu formulário. E para que eu possa fazer ele abrir, eu utilizo a propriedade show. O que quer dizer mostrar? Ou seja, eu estou mostrando o formulário. Então, eu vou salvar. Eu posso já fazer o teste por aqui mesmo, clicando nesse executar. Mas eu quero lhe mostrar na prática. Ó. Eu vou fechar aqui. E vou fechar o nosso arquivo Excel. Então, o arquivo é esse. Ó. Duplo clique sobre ele. Vamos aqui iniciar o arquivo. Observe que já inicializa essa janela. Ó. E aí, o que vai acontecer? Ó? Se eu digitar a senha correta, ó, 1, 2, 3, clicar no logar, senha digitada correta. Ó. Ao dar um OK, ele fecha o formulário e aí eu consigo usar a nossa planilha. Ó. Vou fechar aqui novamente o arquivo. Ó. Duplo clique aqui no arquivo para que ele possa abrir. Agora vamos na situação que eu estou de forma errada. Então lá, ó, 1, 2, 1, 4, 5. Ó. Cliquei no logar, senha digitada incorreta. Ó. E aí, aquele detalhe, ó, eu estou no modo escrita. Então o que vai acontecer? O arquivo vai ser salvo da mesma forma. Vou dar aqui um OK e observe que ele fechou o arquivo. Aqui eu programei para ele fechar esse arquivo e não fechar a aplicação, ou seja, não fechar todo o arquivo Excel por completo. Então se você não quer ficar com essa interface, a gente vai utilizar um outro comando. Só que tem um detalhe interessante. Se você estiver utilizando outras planilhas paralelas a esta, o ideal é que você utilize esse comando, o workbook.close, porque assim fecha apenas esse arquivo Excel. Agora, o outro comando que eu vou utilizar, ele vai fechar toda a aplicação Excel. Inclusive, se você estiver usando outros arquivos, vai fechar todos. Então, é você que vai decidir qual é o comando que você vai querer. Ó. Mas vamos lá. Ó. Duplo clique aqui. Eu vou fechar. Também tem um detalhe. E vai servir de aula extra. Se você comentar aqui, eu quero aprender. Comente eu quero aprender. Para quê? Ó? Porque eu ainda não programei esse xzinho. Então, se eu clicar no X, a nossa máquina não vai servir de nada. Porque a pessoa consegue desabilitar o formulário ainda clicando no X. Então, a gente pode desabilitar esse X e criando um comando caso a pessoa clique nele. Então, aí eu vou criar uma aula extra, mas eu dependo do seu comentário. Comenta aí, eu quero aprender. Então, vamos lá. Ó. Desenvolvedor, Visual Basic, exibir o Project Explorer, duplo clique no Userform 1 e duplo clique no botão logar. Então, eu vou comentar esse comando e eu vou utilizar aqui, ó, o application. O application aqui é a aplicação. Nesse caso, a aplicação aqui que eu estou falando é o Excel. Ponto. E vou utilizar aqui o comando kit. Então, o kit será fechar tudo. Então, eu vou salvar e vou fechar aqui o arquivo e vamos fazer um teste. Ó. Duplo clique e observe, ó, eu vou estar agora assim errado. Ó. Cliquei em logar
senha digitada incorreta. Tem um OK e fechou toda a aplicação. Então, essa é a ideia desse formuláriozinho com senha. Se eu estar a senha correta, eu acesso. Se eu estar a senha errada, ele vai fechar o arquivo completo. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Deixe o seu gostei para eu entender que você gostou. Comenta, eu quero aprender, para que a gente possa gravar uma aula final para programar esse formuláriozinho. E eu lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, a estar se inscrevendo. Já somos mais de 39.530 inscritos que têm aprendido o Excel e o melhor, de forma gratuita.